você começou assim, antes de tudo, na fotografia. Na fotografia. O meu primeiro emprego, com 17 anos, foi num estúdio fotográfico. Não, mentira. O meu primeiro emprego mesmo, é que esse foi o meu primeiro emprego fixo. Mas antes disso, eu queria trabalhar desde os 13 anos. Olha! Eu arrumei um emprego uma vez, cheguei na minha casa, 13 anos. Mãe, arrumei um emprego. Dela, o quê? Onde? Deu, num bar ali em cima. Dela, o quê? Num bar? Num Com bar. 13 anos. Nossa, minha mãe me assustou, falou, meu Deus do céu, você não vai, não sei o quê. Ela me botou tanto medo que eu falei, nossa, ela tem razão. Mas era emprego do quê? O que te deram de emprego num bar? De garçonete? E a mulher quis me contratar com 13 anos. Ela perguntou, mas quantos você tem? Eu falei, 13, vou fazer 14 já. Dela, tá, fala com a tua mãe, se ela autorizar. E daí eu fui falar com a minha mãe, eu nem terminei a frase. Ela, não. Daí, enfim, não trabalhei. E daí, só que meus pais tinham um comércio, né? Eles tinham uma padaria. E daí eu trabalhava nessa padaria, mas eles não me pagavam. Poxa então, assim, vida. Pra mim não era trabalho, assim, né? Eu ajudava eles. Eu queria, tipo, ter o meu dinheiro. Então eu não considerava. Mas eles consideravam que era o meu trabalho, mas eu não. E fiquei, assim, sabe? Querendo um trabalho e tudo mais. Com 17 anos, falei, mãe, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Daí ela, tá, vou te botar num curso, então. Você quer fazer um curso? Eu falei, tá. Que eu acho que eu não aguentava mais, assim, sabe? Ficar, assim, lá onde eu morava e tudo mais. Queria fazer alguma coisa diferente da minha vida. Aí, minha mãe conseguiu pra mim era uma... Não era bem uma escola, era um lugar que tinha curso perto do trabalho dela, assim. Que daí, eu sempre fui, assim... Eu nunca... Eu comecei a sair com 18 anos. Eu não fazia nada, nada. Eu não podia ir na esquina comprar pão. Nossa, era bem rígida a sua educação ali, então. Sim, nossa. A minha mãe não tinha fazer nada, nada. Eu não podia ir em festa de 15 anos das minhas amigas, nada. Eu lembro que no colégio, na formatura, a gente ia pro... Quer dizer, eu não fui, né? Minha mãe deixou. Mas o colégio ia pro Beto Carreiro. Eu nunca podia ir, nada, assim. Então, era bem presa. Que coisa. Eu acho que meu fogo no cu pra trabalhar era isso. Eu acho que era me isso. libertar de alguma forma, você fazer alguma coisa, pelo menos trabalhar, né? Sim. Aí minha mãe, vou botar você num curso. Daí tinha curso de turismo, marketing e computação. Aí eu quis marketing. Aí fiz, na primeira semana que eu fui fazer o curso, arrumei um trabalho. Olha! Aí esse trabalho é de panfletagem. Aí fui lá, conversei e tudo mais. Nossa, tinha que ver a minha felicidade de ter arrumado. E assim, hoje eu penso, né? Nossa, eu, assim, era tipo um negócio pra eu ficar panfletando. Não era carteira assinada e tudo mais. Enfim, daí eu ficava ali e tudo mais. Daí minha mãe, ai meu Deus, tá, só inventa as coisas. E daí era bem assim, inclusive no bairro que eu moro hoje, que minha família a vida inteira morou lá. Em um mês, eu fiz amizade com muita gente. Que daí passava ali, tipo, os donos dos estabelecimentos, as pessoas, fiz amizade com muita gente. E uma dessas pessoas, o Hélio, um senhor, assim, que sempre passava por lá, falou pra mim, quantos você tem? Eu falei, 17. Ele falou, as minhas amigas têm um estúdio, sabe, ali o estúdio e tal. E eu não conhecia muito, eu fiquei assim, não, dele ali na esquina e tal. Eu falei, sei. Então, estamos precisando de alguém. Você tem interesse? Eu falei, tenho. Aí eu fui lá, conversei, arrumei um emprego. Assim, um mês. E daí esse emprego foi meu primeiro emprego, que eu considero, né, ter sido assim... Carteira assinada. E daí um emprego assim que eu botava o meu cérebro pra funcionar mesmo, porque daí o panfleto eu só tinha que ficar entregando, eu não falava com as pessoas, não... Né? Tinha gente que amassava o papel, jogava em mim, assim. Sério? Nossa, gente! Xingava. Que desnecessário. É porque esse negócio era uma empresa de empréstimo. Aí eu acho que as pessoas tinham, assim, uma coisa... vocês ficam roubando um monte de juros, sabe? Mas eu era só panfleteira, nem... As pessoas Mas eram confundem bem muitas ríspidas. coisas, né? Eu lembro uma vez que uma senhorinha, assim, olhou o papel. Eu era bem simpática, assim, então eu fiz um monte de amizade com todo mundo. Eu entreguei, assim, pra ela, dela, tipo, olhou, assim, leu, né? E eu gostava quando eles paravam e liam, porque se eles iam pra lá fazer um empréstimo, alguma coisa, eu tinha uma comissão. Eu achava legal quando eles se interessavam. Só que eu nunca fui insistente, sabe? Assim, ficar convencendo. Eu entregava, explicava, tinha um script, né, pra seguir. Nossa, eu lembro que ela olhou, assim, eu fiquei felizinha. Ela amassou e jogou em mim o papel, assim. Gente. Sabe quando a boca fica fazendo assim, quando dá e chorar? Eu fiquei desse jeito, eu assim, ai, que droga. Eu lembro que foi bem humilhante. Nossa. Mas o bom é que eu aprendi a não ser assim. Até hoje, eu vou, assim, pro centro, eu volto cheio de papel, assim, sabe? Eu pego de todo mundo. Leva uma bolsa só pra receber o papel das panfletagens. E se eu vou jogar fora, eu olho pra ver se a pessoa não tá olhando, sabe, se é um lixinho perto, só pra não deixar ela triste. Mas eu sei, assim, que a pessoa tá só panfletando, sabe? Mas eu tenho dó, enfim. Enfim, aí fiquei ali um mês, fui conversar lá, né, com as donas do estúdio. Aí elas falaram assim, 17 anos, nunca trabalhei, fazer um teste, né? Fazer um teste, eu não lembro, acho que era de um mês, assim.
E eu peguei super rápido tudo. Aí que eu comecei a aprender sobre fotografia. Mas uma coisa, assim, antes disso, quando eu tinha 13 anos, eu ganhei uma câmera da minha mãe, aquelas de filme e tudo mais. Eu lembro Nossa. até hoje, assim, uma câmera grande, verde, que infelizmente eu Aquela não tenho que mais. revelava depois, né? É, Que clicava Aham, ali. da analógica. E era uma câmera muito bonita, assim, verde, transparente, dava pra ver dentro, assim, da câmera. Era Que muito massa. legal. E daí, ó, pensa, com 13 anos, aí eu lembro que eu tinha uma amiga, falei pra ela, vamos fazer umas fotos, um ensaio teu. E eu fiz um ensaio dela sensual, você acredita? Eu lembro até hoje, assim, que na garagem da casa dela tinha, tipo, como se fosse uma mesa de madeira, assim. E daí eu falei, tira o ombro, assim, tipo, não tomara que caia. E daí apareceu um pouquinho do peitinho dela, e a gente ficou, ai, meu Deus, que vergonha, não sei o quê. E foi o primeiro, assim, sabe, foto que eu fiz sensual, assim, que eu fotografei. E você tinha referência, assim, sei lá, você olhava revistas? Eu De onde você acha gostava... que veio essa... Na época eu não via assim, mas assim, hoje olhando eu gostava muito de Spice Girls, de Britney. Então eu acho que era daí, sabe, de ver clipe. Eu gostava muito de comprar pôster. Eu acho que era disso, sabe, de ver as fotos, assim. E Spice Girls, né, daí tinha as 5, e daí cada uma de um estilo. Então eu acho que eu observava muito isso, assim. Eu era a ema do grupo. É ruiva, né? A loira. A loira? Aham. Você sempre foi loira, então? Sempre fui loira. Eu pintei meu cabelo com 11 anos, eu comecei a pintar meu cabelo. Isso eu sua mãe deixava. Eu infernizei a vida dela, infernizei. Eu pintava com papel crepom, né, antes. Aí Gente. eu lembro certinho, assim, a primeira vez que eu pintei, eu falei, mãe, eu quero pintar meu cabelo. Eu infernizei a vida dela. Daí ela tava, levar no salão. Daí eu fui. Aí eu lembro, assim, que eu cortei o cabelo bem curtinho, que eu tinha um cabelão, cortei, assim. E pintei de loiro, só que não ficou loiro, ficou ruivo. E eu lembro que eu fui pra praia no mesmo dia, na casa da minha tia. Aí eu lembro que eu tava me sentindo muito bonita, assim, rica com aquele cabelo. E depois disso, nunca mais parei de pintar meu cabelo. Pensei com 11 anos, não sei como que eu tenho cabelo ainda. 11 anos. Nossa. E aí você começou a trabalhar ali no estúdio. Daí nesse estúdio, eu aprendi a tirar foto 3x4, porque assim, eles não me davam muita responsabilidade, assim, né? Fazer foto e tal. Eu era atendente só lá. Só que nessa loja tinha um pouco de tudo. Assim, eles eram bem, sabe, todas as formas de fazer dinheiro. Então tinha foto 3x4 que eu aprendi a tirar lá. Eu preenchia umas vias, assim, para você fazer passaporte. Eu preenchia em máquina de escrever, porque as donas desse estúdio, elas eram bem... Sabe as pessoas que falam assim, o digital veio para estragar tudo? Elas tinham essa cabeça. Então, era tudo máquina de escrever. A revelação era no quartinho vermelho, eu aprendi a revelar também. Aí essas guias, eu lembro que eu tinha que preencher e ir no banco pagar. E pra mim era uma tortura. 3 horas da tarde, sabe por quê? Me dava ataque de riso no banco. Até hoje eu sou assim. Como assim ataque de riso? Até hoje eu tenho muito ataque de riso. E eu ia no banco, sabe que motivo nenhum? Eu tava de boa. Eu entrava na fila silenciosa, eu começava. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou dar risada. Eu não vou. Eu sempre tive problema com isso. Eu já fui expulsa de sala de aula, assim, o professor falar, por favor, sai. E eu Você ia... começava a rir do nada, assim. Não, tinha assim, nessa época Tinha um gatilho. Tinha um gatilho, mas na época do banco, não. A época do banco, eu não sei. Acho que eu fui uma vez, vi alguma coisa, e toda vez que eu entrava era isso. E era uma tortura, porque eu tinha que todo dia, 3 horas da tarde. Todo dia. Acho que quem trabalhava no banco pensava que eu era retardada, porque assim, eu não ficava rindo, mas eu ficava assim, sabe quando você fica segurando? E eu sempre tive problema com isso. Nossa, no colégio, eu lembro uma vez, assim, que a professora falou pra mim, Tabata, pode sair. Porque eu não tava conseguindo, assim, ela viu que eu não conseguia segurar. E eu fui, assim, e eu ficava segurando. E eu acho que todo mundo ouviu minha risada, todo mundo começou a rir. E eu pro lado de fora, assim, esperando passar. Eu quase fui demitida uma vez por isso. Quase fui. Gente, que é isso? Nossa, eu quase fui demitida uma vez, assim, porque eu trabalhava num estúdio que tinha... Era outro estúdio já, esse. Aí, deixa eu só contar do primeiro estúdio. Enfim, aí eu aprendi a revelar foto num quartinho escuro, a tirar foto 3x4. E daí vendia de tudo. Vendia joias, eu aprendi um pouco sobre joias também. Olha! Prata e tudo Foi um mais. laboratório pra você, então, esse Nossa, eu aprendi trabalho. muita coisa. Nossa, muito grata. Foi bem E foda. quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano. Aí, eu arrumei um emprego, um outro que foi assim. Esse estúdio, ele era bem antiquado. E eu queria saber mais, sabe? Sobre a fotografia digital e tudo mais, porque, né, eu não tinha, assim, condições de comprar câmera e nem nada. E daí, as donas desse estúdio, elas eram, assim, bem... o digital veio para atrasar, sabe? O convencional era muito melhor. Sabe as pessoas que falam isso, assim? E daí,
as pessoas iam lá e falavam assim, revela foto em uma semana. Sendo que era aqui, assim, o estúdio que eu trabalhava. Aqui tinha uma Iris, que é aquela loja que tinha em todo lugar de fotografia. Sabe a revelação em uma hora? Que fala, revelação em uma hora. Que Eu tem acho que no eu lembro shopping. vagamente que tinha Foto essas... 3x4 em uma hora e revelação em uma hora. aham. E daí, assim, fazia em uma hora, daí tinha uma outra loja que também fazia em uma hora, e a gente era em uma semana. E os clientes começavam a reclamar, e elas foram muito resistentes, até que elas falaram assim, vamos começar a revelar ali no laboratório, e daí a gente bota o nosso envelope e entrega, então, pelo menos no mesmo dia. E daí, quem quer levar lá para revelar? Eu. E eu comecei a fazer amizade com o pessoal do laboratório, e era muito legal, porque era bem atual tudo, sabe? E eu lembro que eu ia lá e eu ficava esperando, assim. E até o meu uniforme, assim, era antiquado. Eu lembro que eu usava, sabe, esses guarda-pó azul com bolso? Eu Ah, usava esse, assim. nossa. Aham. E nesse laboratório, os meninos usavam All-Star, jeans, o uniforme era uma baby look. Nossa, eu achava, tipo, estiloso. E eu, né, pensei, como que eu faço pra trabalhar aqui? Comecei a perguntar. E daí eu consegui fazer uma entrevista, fui contratada, daí eu saí desse estúdio, assim. E foi bem difícil, porque foi a primeira vez que eu tive que pedir demissão pra alguém. Eu fui, ai meu Deus, bem tensa. Só que daí quando eu entrei nesse primeiro estúdio, eu conheci uma menina que eu tinha 17 anos, ela tinha 30. Então ela me direcionou muito bem pra muitas coisas, assim, sabe? Ela me incentivava muito. Então, ela vai lá, você vai aprender, eles são muito mais atuais. Aqui vai falir, daqui a pouco não vai ter mais, não sei o quê. E não faliu, existe até hoje. E Sério? detalhe, quando eu comecei a trabalhar lá, já existia há 30 anos. Olha, Aham, tipo, negócio. aham. Enfim, fui contratada nesse estúdio, nesse outro, né, que era um laboratório. E eu lembro que quando eu ia lá, quando eu era funcionária do outro ainda, era tudo de vidro. E eu via as fotos saindo, assim, ó, da máquina. Pra mim, aquilo dali, tipo, explodiu minha cabeça, assim. E fui contratada, comecei, fiquei muitos anos nessa empresa. Muitos, assim. Depois eles me colocaram até como responsável, tipo gerente. Só que eu não falo que é gerente porque eu não ganhava como gerente. O meu salário ficou o mesmo. Mas eu era responsável por uma loja, eu treinava funcionários, assim. Nossa. Foi muito legal. E aí, esse seu segundo emprego, você começou a tirar foto? Ou Então, que você começou a você comecei a trabalhar fotografar, né? como fotógrafa mesmo e começou a se interessar mais pelo assunto, estudar sobre? Então, aí nesse outro estúdio que eu trabalhava, o dono, ele assinava uma revista, que era a revista Foto, bem, bem famosa, e deixava assim nas lojas. Eu comecei a estudar assim, sabe? Comecei a ler, e daí tinha câmera, aquelas pequenininhas mesmo, sabe? Compacta, e eu tinha que tirar foto 3x4. E daí eu perguntei pra gerente, né? Que tinha uma gerente geral. Eu falei, Isa, será que tem como eu pegar essas fotos e fazer umas fotos assim de cliente? Ela, foto como? Deu na cabine 3x4. Foto 3x4? Deu, não. Assim, uma foto, sabe? Tipo de estúdio. Ela, mas não tem como, Tabata. Eu falei assim, tá, mas se tivesse como, eu poderia? Ela, pode. E daí eu comecei a fazer assim, sabe? Eu pegava a cabine e fazia. Daí eu comecei a aprender a mexer no Photoshop sozinha. Aham. Comecei a aprender a mexer no Photoshop, daí eu mudava fundo. Era assim, hoje era um negócio bem ridículo, sabe? Botava de umas flores, assim, sabe? Aprendendo a mexer mesmo. Mas eu aprendi assim, hoje eu, sabe, edito minhas fotos, manjo assim no Photoshop por causa disso. E daí aí, eu lembro que, eu não sei agora, assim, da onde que eu consegui lembrei, um aniversário para fotografar. E quem me indicou, inclusive, foi essa gerente. Aí eu fui, peguei emprestada a câmera, porque assim, eu ganhava muito pouco. E nessa época eu saí de casa, com 17 anos, assim. Eu fui morar sozinha. Sozinha? Sozinha. Eu fui morar numa república de estudante, mas assim, né? E então eu ganhava muito pouco. Eu tinha que pagar aluguel, comida. Acabou, assim. A partir do momento que eu saí de casa, eu nunca dependi de R$ 1 da minha mãe, nunca. Desde os 17 anos eu me banco já. E então, assim, eu não tinha como comprar uma câmera. Daí eu pegava do estúdio emprestada e eu ia fotografar com a compacta, aquela que você tira sua selfie. Eu ia fotografar bem caruda, assim. E aí eu comecei, sabe, fazer evento. Aí comecei a fotografar de tudo. Criança, gestante, casal, casamento, formatura, comida. Tudo que você imaginar, eu já fotografei, tudo. E eu nunca mais parei desde então. Aí depois eu fiquei muitos anos nesse estúdio, amava trabalhar lá, assim. Só que daí eu consegui um outro emprego melhor. Aí eu saí de lá e fui trabalhar no estúdio. Daí era um estúdio de fotografia mesmo. Que nesses era tipo loja de foto. Sabe essas de revelação de foto? Sei. E que eu também aprendi a revelar daí nessas, né, máquinas assim, mais atual, que era aquela época. Hoje também já é antiga, né? E ali nunca mais parei, assim. Daí nesse estúdio eu aprendi a fotografar mesmo. Aprender iluminação, como que mexer, tudo, 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 tudo. Direção fotográfica. Uhum. E na época, até hoje é o que eu mais gosto, assim, sabe, da fotografia, a direção. E eu lembro que
quando eu comecei, assim, a fotografar, eu peguei tanto gosto, assim, pelas coisas, que todo o trabalho difícil enviavam pra mim, porque sabiam que eu gostava dessa parte. Então, eu fotografei, assim, tipo, uma família com 13 pessoas, Nossa! num estúdio. Deve dar trabalho, hein? Porque quanto Sim. mais gente na foto, mais complicado fica, né? Aham. E assim, e até hoje é o que eu mais gosto, sabe? E eu fiquei muito tempo nesse estúdio também, assim. E eu entrei nele quando ele tava começando. E depois aí que a dona, assim, né, viu que eu trabalhava certinho e tudo mais, ela começou a confiar mais em mim. Aí eu comecei a treinar. Todas as fotógrafas que entravam, eu ia treinando elas e tudo mais. Fiquei muitos anos lá também. Gostava muito, assim, porque era bem puxado. Nossa, marcava, assim, 60 pessoas num dia pra se fotografar. Nossa! Porque assim, ensaio, é até hoje desse jeito. Você marca, nem todo mundo vai. Aí eles contavam com isso. E se fosse, aí era uma Aí loucura, ferrou, assim. né? E daí, nossa, eu lembro que era bem puxado, era estressante, estressante. Mas hoje, eu sou muito grata, assim, porque eu aprendi muita coisa. Eu aplico até hoje. Coisa no meu trabalho que eu aprendi nesse estúdio, em todos, né? Mas nesse, assim, mais, até hoje eu aplico no meu trabalho, assim, atendimento ao cliente. Nossa, muita coisa. Muita habilidade eu desenvolvi aí, assim, sabe?